Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, sou o Francis Valad. Vou começar aqui hoje, essa semana aliás, com um formato um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos vídeos anteriores. Eu vou ler três temas de textos que eu próprio coloquei no X, que são bem relevantes sobre a política atual. E eu vou tentar fazer dois vídeos ainda hoje. O segundo será o tradicional, tá bem? Esse primeiro é só a leitura dos textos que eu já escrevi e espero que seja relevante para vocês também, ok? Então, deixa eu mudar a cena aqui para a gente dar início. Não se esqueçam que tem aqui no meu QR Code, aqui em cima, para vocês darem uma olhada nos meus livros que estão à venda na Amazon, tá? Esses livros são e-books que podem serem acessados via Kindle, ok? Então vamos lá, vamos dar início aqui à leitura. Bom, primeiro é Donald Trump eleito, né? No caso aqui o texto é Trump eleito. Esse texto fala sobre como seria para o Brasil se o Trump for realmente eleito, tá bem? Tudo indica que sim, mas como igual ao Brasil, podem ser manipuladas os resultados das urnas, né? E vamos ver como isso vai dar. Tudo indica que o Donald Trump está na frente, mas como a máquina e o sistema todo está contra ele, não podemos contar com isso, né? Mas vamos lá supor o que aconteceria com o Brasil se o Trump for eleito. Então, esse texto, primeiro texto, fala sobre isso. Vamos lá? Então, Trump eleito. Se Donald Trump for eleito presidente dos Estados Unidos novamente, o Brasil pode experimentar um fortalecimento significativo em sua relação bilateral com os Estados Unidos, especialmente em áreas de interesse mútuo, como comércio, segurança, valores conservadores e alianças geopolíticas. A afinidade entre os valores defendidos por Trump e o governo brasileiro atual e o futuro governos de orientação conservadora pode impactar positivamente o Brasil nas seguintes áreas. Agora vamos a elas, tá bem? Vou deixar aqui o texto para vocês irem acompanhando também, tá? Não se esqueça que esse texto foi escrito por mim, eles estão online, eu coloquei hoje ainda, nessa segunda-feira, online no X. Então esses textos estão lá, são 3 textos e vocês podem conferir lá se vocês quiserem, tá bem? Vamos lá. O fortalecimento comercial e econômico. Essa é uma das consequências que traria se o Trump for eleito. Trump já demonstrou interesse em aproximar os Estados Unidos de países aliados a seus princípios econômicos e conservadores, como o Brasil. Uma reeleição poderia levar a novos acordos comerciais e a revisão de barreiras tarifárias que ainda pesam sobre produtos brasileiros, como o aço e o alumínio, porque o Brasil é exportador de matéria-prima, então vocês sabem disso, né? Trump tem uma postura crítica contra a influência da China e pode incentivar uma maior parceria econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, reduzindo a dependência de ambos em relação ao mercado chinês. Isso seria maravilhoso para o mercado brasileiro, mas não se esqueçam que temos o Lula no poder agora. E o Lula virou as costas para os Estados Unidos, né? Todos os laços que o Trump e o Bolsonaro costuraram, simplesmente o Lula largou mão de todos eles, né? Então, mesmo que o Trump volte ao poder, né, nós temos esse impasse, porque o Trump lá não quer dizer que o Lula vá aceitar os acordos, né? Mas era isso que aconteceria se o presidente brasileiro estivesse em comum acordo com os Estados Unidos, né? Que não é o caso do Lula, mas fica aqui uma reflexão de como poderia ser, tá? Segundo ponto.
alinhamento em políticas de segurança e defesa. Importante também, porque o Brasil está correndo risco agora, por exemplo, referente a Venezuela, né? Aquele maluco do Trump, ia falar, do Maduro, né? Vamos lá. Trump, historicamente, apoia governos que combatam crime e a corrupção. Tanto que quando o Sérgio Moro foi premiado nos Estados Unidos por combate à corrupção, né? Então eles têm essa tradição. Especialmente quando associados a ideias de segurança e ordem, com um alinhamento mais próximo. O Brasil pode ser visto como um aliado estratégico na América Latina, recebendo apoio para o combate ao narcotráfico, difícil, né? Ao narcotráfico e crime organizado, que ainda são desafios regionais. A parceria no setor de defesa, como intercâmbio de tecnologia militar e treinamentos conjuntos, também poderia ser intensificada. Isso aqui só vai acontecer com o Brasil se trocar o governo que está agora, né? Porque parece que a esquerda brasileira, o PT e o STF, e o pessoal aí que está regendo o Brasil, são alinhados a esse tráfico, né? E drogas e crime organizado, né? Vamos lá. Terceiro ponto, dos benefícios da eleição de Trump. Apoio na defesa de valores conservadores. Isso seria ótimo para quem é de direita como nós, né? Trump é um defensor de valores conservadores, como família, religião e soberania nacional, que são bandeiras que também encontram eco no Brasil. Quer dizer, no povo da direita, né? Porque os esquerdistas não têm esse eco, não. Mas, enfim, eu escrevi isso para vocês. Realmente, se encontra esse eco que ele procura dentro do Brasil. O problema é que o governo não aceita isso. Então, mas, como só vou repetir para vocês terem um entendimento maior do texto. Na realidade, isso aqui é uma visão de como seria se o Brasil tivesse um alinhamento com o Trump, se ele for eleito, entendeu? Né? Mas muita coisa do que eu próprio escrevi aqui pode não acontecer se o Lula não aceitar. Né? Então, que provavelmente ele vai bater de frente com o Lula, tanto que ele já declarou apoio a Kamala, né? A Camila. Vamos lá. Esse alinhamento pode fortalecer cooperação em fóruns internacionais, onde esses temas são discutidos frequentemente e frequentemente questionados. Um eventual governo Trump poderia ser um apoio importante para que o Brasil mantenha sua posição em relação a temas sociais e familiares, reforçando o posicionamento conservador brasileiro na ONU e em outros organismos multilaterais. Vamos lá. Quarto ponto. Redução da influência da China na América Latina. Isso é um tema longo para ser discutido, né? A influência da China não é só na América Latina, é no mundo, né? Mas eu acho que os Estados Unidos ele tem um foco em tentar dificultar isso, principalmente a entrada no Brasil, que é o maior fornecedor de matéria-prima para a China. Então, seria importante para os Estados Unidos e para a América Latina se esse foco ficasse na América Latina, né? Nosso poder vinculado com os americanos e com benefício local nosso seria, né, dependendo do acordo que for feito entre o Trump e o presidente brasileiro, nós poderíamos fortalecer as Américas e não fortalecer a China, que é um país comunista, né? Mas tudo isso tem vínculos de comércio exterior e é complicadíssimo falar sobre isso, né? Mas é o que eu penso. Eu acho que o Trump vai bater forte nisso, né? Então vamos lá. Trump depende
tende a adotar uma postura contra a China, um país que tem aumentado sua influência em toda a América Latina, inclusive no Brasil. Com um possível incentivo de Trump, o Brasil poderia diversificar sua relação econômica, reduzindo a dependência do mercado chinês e ampliando parcerias comerciais com os Estados Unidos e outros países aliados. Essa mudança teria impactos econômicos e estratégicos, considerando que o Brasil é um dos maiores fornecedores de produtos agrícolas e de matéria-primas para a China. Não só para a China, né? Mas a China é um dos países que mais compram do Brasil. Mas vocês têm que. Tá, isso pode trazer até um benefício brasileiro, né? Economicamente. Mas a gente tem que pensar em como isso está sendo feito, né? E é nesse ponto que eu acho que o Brasil peca muito. Que o Brasil, por ele não saber fazer muito bem esse comércio, acaba que a China está tomando posse de muita coisa no Brasil. E isso é muito ruim, né? Principalmente terras. Quinto ponto, vamos lá. Pressão contra governos de esquerdas na América Latina. Contra a Venezuela, por exemplo, e outros países aí que estão com as manguinhas de fora, né? Durante o primeiro mandato de Trump, ele foi abertamente crítico a regimes de esquerda na América Latina, como Cuba, Venezuela e Nicarágua. Em um segundo mandato, provavelmente veria os Estados Unidos reforçando a pressão contra esses governos, com a possibilidade de apoio ao Brasil e a outros países da região, para que mantenham uma postura firme contra o avanço do socialismo. Isso poderia isolar regimes que não respeitam direitos democráticos, ajudando a criar um ambiente mais estável para o crescimento econômico e a cooperação regional. No último vídeo eu falei sobre uma tendência de análise que eu acho que em 2026 não vai ter eleição. Eu acho que o Lula vai vir para cima mesmo e tomar posse à força. Então, apertem os cintos. Eu acho que 2026 vai ser o ultimato do Lula e do PT. Eles não vão abrir mão do governo. Mesmo que aconteça uma eleição e o Bolsonaro ganha, o Tarcísio ganha, qualquer um de direita aí ganha, se bem que o Tarcísio cortem, já não acredito no Tarcísio. Mas mesmo que uma pessoa de direita ganha, o Lula não vai entregar o governo. Todo aquele medo que as pessoas de direita e de esquerda estavam, que o Bolsonaro fosse dar o famoso golpe de Estado, quem vai dar vai ser a esquerda. Escrevam isso. Vamos lá. Ponto 6. Parceria na preservação da soberania da Amazônia. Diferente de líderes globais que pressionam o Brasil com medidas punitivas sobre questões da Amazônia, como se o Brasil não cuidasse da Amazônia. Né? É complicado esse assunto também, mas vamos lá. Trump, historicamente, adota uma postura de respeito à soberania nacional. É possível que, sob uma nova presidência de Trump, os Estados Unidos mantenham uma política de apoio à autonomia do Brasil na administração de seu território, como é óbvio, né? Só faltava o Trump não apoiar isso também. Promovendo uma colaboração que respeite os interesses nacionais brasileiros, em vez de impor sanções ou interferências externas. Né? Vamos lá. Esse lance da Amazônia é uma coisa muito complexa de avaliar, porque assim, eu acho muito injusto o que acontece com o Brasil, porque como eu vivo aqui na Europa, a gente sabe que aqui eles têm um cuidado com esse lance, com esse tema ecológico e não sei o quê, mas eles não cuidam da própria Europa, então é tipo, preservem o Brasil para nós, né? É um absurdo isso, tipo, soberania brasileira se dane. Vamos lá, vamos continuar. A reeleição de Trump pode representar um fortalecimento estratégico para o Brasil em áreas que vão desde a economia até a defesa de valores conservadores.
A proximidade ideológica entre os dois países pode abrir uma porta para parcerias mais profundas e benéficas, além de conferir ao Brasil uma maior segurança na defesa de seus interesses no cenário global. A liderança de Trump poderia solidificar um eixo de cooperação que respeita a soberania e os valores nacionais, promovendo estabilidade e prosperidade no Brasil e na América Latina. Eu sonho com isso, né? Um fortalecimento das três Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul. A gente não precisa do resto do mundo se isso acontecesse, gente. Vocês têm que pensar nisso, né? Com tudo que acontece de bom nos Estados Unidos e tudo que o Brasil tem para oferecer e todo o potencial das três Américas, a gente viveria isoladamente do resto do mundo, das crises do resto do mundo, tranquilamente, sem precisar de ninguém. E em alto nível, né, seria. Mas vamos lá, vamos terminar o texto. Para essas oportunidades se concretizarem, o Brasil precisa continuar promovendo políticas que garantam segurança, estabilidade econômica e alinhamento estratégico para os valores defendidos. Foi isso que eu quis dizer. Vamos lá. Agora, o próximo texto que eu escrevi é uma tentativa minha de alertar as pessoas do crescimento do comunismo no mundo, tá? É que as pessoas vivem no Brasil e eu sei que acontece isso. No Brasil, o sentimento de comunismo e socialismo ele é tão enraizado na cultura que as pessoas acham que isso ainda, tirando as pessoas que já acordaram, né, os conservadores de direita e as pessoas que estão alinhadas com a direita já sabem isso. Mas a maioria das pessoas ainda acham que a ideologia socialista e comunista ela é funcional e devia ser aplicada. Pessoas que não têm conhecimento, que não estudam, não se alinham ao conhecimento da política e tal, pensam dessa forma, gente. É natural. E não é só um, não. Muita gente acha que o socialismo é uma aplicação que resolveria a situação do Brasil e do mundo economicamente, né? Sendo que eles esquecem que nenhum lugar no mundo isso funcionou e nunca vai dar certo, né? Porque não é viável. As pessoas não entendem, elas sonham com isso, mas não entendem a aplicação. E elas não sabem que isso é o caos, né? A gente vê todos os países que tentaram e tentam implantar qualquer dessas duas ideologias, porque o socialismo e o comunismo elas são paralelas, né? Nunca vai funcionar, porque a base dessa ideologia é equalizar a população dos países abaixo, né? Nunca é vamos deixar todo mundo rico. Não, eles vão deixar todo mundo pobre. Porque se for todo mundo rico, num país socialista e comunista, as pessoas vão ter o poder intelectual de perceber que eles estão sendo enganados. Então eles deixam todo mundo pobre, mas muito pobre, passando fome, comendo cachorro, né? Não tendo poder de comprar um telemóvel, um celular, não tendo poder de navegar na internet e adquirir conhecimento. É isso que eles querem. Eles querem que você se mantenha um rural daqueles que são assim incapazes de somar 2 mais 2. Para eles é isso. Só que o que eles querem dessas pessoas? Dinheiro. Eles querem que as pessoas trabalhem até morrer para bancar o luxo deles. Então todo o comunismo e todo o socialismo tem um líder. Esse líder é milionário, bilionário, mata para se manter no poder, para continuar usufruindo do melhor da vida, do melhor do que a humanidade é capaz de gerar. Então, eles matam por isso, né? Condenam por isso e colocam todas as outras pessoas num nível de pobreza absoluta. E eles são reis, eles são a elite
do país, mas né, a troco do quê? Né? A troco de bala, a troco de forçação, de punho firme contra as pessoas. É isso que é o socialismo e o comunismo aplicado. Né? Então eu sou totalmente contra, radicalmente contra isso, e fiz um textozinho aqui para vocês dar uma pensada e avaliada. Vamos lá? Parar o comunismo. Né? Então esse texto vai falar sobre isso. O mundo atual enfrenta uma ameaça sombria e devastadora de se alastrar com uma velocidade alarmante, que se alastra, desculpa, eu li errado, com o avanço do comunismo e de ideologias socialistas radicais, né? Porque não existe direita, ultradireita, que nem eles dizem, né? As pessoas de direita são centradas, são pessoas que são de direita e ponto. Esse negócio de direita radical, eu não consigo ver dessa forma. Não existe direita radical para mim. Por mais que as pessoas tentam enquadrar no Bolsonaro, no Milley, no Trump, em pessoas de direita, eles tentam colocar o rótulo nela de extrema direita, né? Aquela coisa absurda, porque existe extrema esquerda, mas extrema direita é porque eles têm um único exemplo do que aconteceu no mundo, foi Mussolini, né? Ele se dizia de direita e errou tudo, fez tudo errado, matou pessoas que não precisavam ter chegado naquele ponto. Porque a história do Mussolini é ele combatendo o comunismo. Foi exatamente a mesma história do Brasil. Tá? Quando o exército brasileiro tomou conta do país para expulsar esses vilões, esses comunistas do Brasil que estavam se infiltrando lá. E um dos principais é o José Dirceu. Então estudem histórias para vocês entenderem isso. Só que deu tudo errado no Brasil também, né? Só que no Brasil as mortes e as coisas graves que aconteceram, elas foram um pouco acobertadas, né? Já o Mussolini, a ideologia dele foi a mesma. Só que ele matou pessoas em praça pública. Ele praticamente destruiu os comunistas do... Então, os caras colocaram um rótulo nele de direita radical, tá? Ele errou muito, né? Se você estudar a história dele, você vai entender o que aconteceu ali, porque o cara delirou no poder também. Então, eu entendo essa visão de direita radical que colocaram nele, esse rótulo. É grave, né? Porque dos dois lados não pode existir radicalismo, mas devia ter, sim, uma lei. Simplesmente cria uma lei. Aqui não pode ter comunistas. E pronto, né? Da mesma forma que não pode ter nazistas, não pode ter comunistas, que são ideologias que mataram centenas de milhares de pessoas, né? Então devia ser considerado crime radical, crime de cadeia, né? De prisão para essas pessoas. Devia ser. Porque assim, só assim a gente não ia ter radicalismo de direita, né? Porque os radicalistas de direita que aconteceram na história, que praticamente foi só o Mussolini, né? E colocam esse rótulo no Hitler também, como se ele fosse de direita, o Hitler era de esquerda. Eu vou bater o pé e vou falar sobre a história para quem quiser falar sobre isso. Deixa eu colocar aqui o cabo, que ele saiu aqui, meu cabo. Aqui, pronto. Acabei de falar aqui que o Hitler é de... Peraí que ele vai voltar já. Falei aqui que o Hitler é de esquerda. E sim, gente, para quem é de esquerda, sempre quer falar que o Hitler é de direita, né? Mas a ideologia do Hitler, depois, quando você estuda a fundo, você vai perceber que o Hitler ele se perdeu completamente também nesse lance da ideologia. Mas a base do Hitler é a esquerda. Só o fato dele lutar contra os judeus já demonstra isso, né? Porque a ideologia judaico-cristã, ela é a base da direita. Não faz sentido, né?
Mas vamos continuar aqui ao texto. Então, parar o comunismo. Vamos continuar aqui. O mundo atual enfrenta uma ameaça sombria e devastadora que se alastra com uma velocidade alarmante, o avanço do comunismo e de ideologias socialistas radicais. Esse movimento, que muitos acreditavam estar superado pela história e pelo fracasso das suas experiências anteriores, que era disso que eu estava falando, ressurgiu sobre uma nova roupagem. Tá? Estão colocando aspas aí. Uma nova roupagem, uma nova mentira, disfarçado de promessas de igualdade e justiça social. No entanto, por trás desse discurso atraente esconde-se o verdadeiro objetivo: o desmantelamento de séculos de civilização e colapso das liberdades individuais e a destruição dos valores que sustentam nossa sociedade. Eles querem acabar com isso, gente. O objetivo deles é acabar com a família, acabar com o cristianismo, acabar com a doutrina das pessoas que acreditam e são tementes a Deus. Porque isso destrói a pessoa. Quando a pessoa não tem uma religião, não tem um embasamento judaico-cristão, ela vai matar, ela vai roubar, porque ela não sabe lidar com essas situações. Né? E é isso que eles querem. Eles querem a barbárie. Eles querem que as pessoas voltem na época que era possível decapitar as pessoas na rua. Sabe? É isso. Né? Porque para eles é assim que eles vão se manter, perpetuar no poder. Né? Vamos lá para a próxima aqui. A destruição de séculos de valores e refinamento social. Que isso é importantíssimo. A sociedade atual, ela é um conjunto de coisas que a humanidade colheu, né? De anos e anos e anos de prática. Né? Eles querem destruir isso. Ao longo de milênios, a civilização moderna foi construída sobre pilares de liberdade, responsabilidade, fé, meritocracia. A evolução social permitiu que o ser humano conquistasse direitos, desenvolvesse uma economia próspera, fortalecesse a família e avançasse em áreas fundamentais como ciência, cultura e religião. Contudo, o avanço do comunismo coloca tudo isso em risco. Ao pregar essa falsa igualdade, o comunismo busca nivelar todos por baixo, é o que eu acabei de falar, né? Eliminando as conquistas individuais, a criatividade, a diversidade e a diversidade. O resultado é uma sociedade estagnada, onde o Estado se torna um monstro controlador, sufocando a individualidade e promovendo a mediocridade coletiva. O exemplo maior disso é o que acontece na Coreia do Norte e em Cuba. Né? Gente, eu não sei se vocês têm pessoas conhecidos, próximos, ou se vocês conhecem alguém que seja cubano. Tirando a menina que vive no Brasil, né? A cubana. Ela é um exemplo de que aquilo pode dar muito errado, né? Mas eu tenho amigos pessoais aqui que vivem aqui em Portugal, eram músicos da minha banda, cubanos, excelentes músicos. E toda vez que ele falava comigo sobre Cuba e a família dele que vivia em Cuba ainda, gastava um absurdo ligando para eles, tentando falar com o telefone, né? Porque ele não podia mais voltar para Cuba. E ele falava comigo e saía lágrimas dos olhos porque ele me contava o quanto aquilo é trágico. Acho que as pessoas não têm noção, cara, do que é viver num país igual Cuba, onde você tem limites de compra. Você não pode comprar coisas. Você não tem poder aquisitivo nenhum. Você só pode comprar o que o governo determina. Você tem uma caderneta, uma caderneta, onde você anota o que você pode comer por mês.
Cara, desculpa, mas esse não é o mundo que nós, que somos cristãos, almejamos e desejamos, né? Isso aí é coisa de gente louca, de pessoas que querem controlar o mundo, né? Sendo que eu tenho uma coisa dentro de mim que é assim, todo mundo nasce igual perante a lei divina, né? A gente nasce sem pedir para nascer, né? A gente é encomendado pelos nossos pais e aparecemos nesse mundo maravilhoso. E você já nasce sobre a tutela de outras pessoas que estão ali, implementaram uma lei totalmente ilegal, né, perante as leis divinas do nosso planeta. E você nasce e tem que respeitar aqueles generais cubanos, aqueles ditadores cubanos, por exemplo, ou aquele Kim Jong-un, por exemplo, que é um merda, né? Tem que respeitar ele. Por quê? Ele é dono daquilo tudo? Ele é dono da Terra toda? Ele é dono do país? Ele é dono do planeta Terra? Esse é o mal do mundo, né? Essas pessoas se sentem donas do planeta, se sentem melhor do que a gente, né? Se sentem melhor do que o resto dos humanos, né? Sendo que nós somos todos iguais, pá. Uns mais bonitos, como eu, e outros mais feios, e outros menos intelectualmente desenvolvidos, e outros não estão nem aí para isso, né? As diferenças estão aí. Mas isso não quer dizer que as pessoas devam ser subjugadas, pelo amor de Deus, né? Deveríamos viver numa situação onde todo mundo tem direito a comer ao mínimo que esse planeta oferece, né? E o que acontece? As leis judaico-cristãs, elas trazem esse conhecimento, né, da igualdade. Aí sim é igualdade, né? Não o que o Lula disse, né? Que Cristo era socialista. Ai, caramba! E tem gente que acredita nisso ainda, né? Concorda com o que o Lula disse. Essa é a aberração das aberrações, né? Mas é isso, né? A verdade do que o planeta traz para cada humano e o que os homens tentam fazer é a bizarrice, né? É a bizarrice, né? Não, eu sou mais bonito, então, olha, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, né? Você tem que respeitar porque eu nasci primeiro. Então, meu filho tem mais mérito que você porque eu nasci primeiro. Então, essas coisas foram acontecendo há tanto tempo no nosso planeta que está acontecendo isso agora, né? Aí alguém criou essas leis socialistas que, eu já disse várias vezes, no papel ela é linda, né? Uma equalização social, onde todo mundo seria igual, né? Acabar com esse lance que eu acabei de falar, né? Mas nunca vai acontecer isso, gente. Isso aí. Então, o capitalismo foi uma alternativa a isso, onde a pessoa, por mérito próprio, ela pode crescer e, por conquistas, ela pode se emancipar socialmente e economicamente e ter uma vida mais bacana para ela curtir aqui nesse planetinha maravilhoso, né? Mas esses ajustes, eles deviam ser galgados. Galgados, desculpa, que fiz um atropelo aqui na palavra, né? Eles deviam ser escritos na forma da lei, cara. A pessoa já tinha que nascer com alguns benefícios e méritos que seriam impossíveis de alguém mexer, né? A pessoa nasce sem direito a nada. Ela passa a vida inteira para conquistar um espaço para ela viver. Quando ela conquista uma casa, quando ela passou a vida inteira para conquistar um carro, uma casa, uma mulher e para construir os filhos, ela morre. É essa a vida do nosso planeta, sendo que podia ser muito mais bacana, né? Você já nascer com um lugar para você viver, né? Podia ser
plantar e colher seria uma coisa abençoada, né? Onde todo mundo faria, casas para todo mundo, né? Mas virou uma bagunça, né? Nossa sociedade virou uma coisa absurda, onde todo mundo quer tirar o direito do outro de viver, né? Até, né? Porque isso é assim, não, eu tenho direito, você não. Você não. Você nasceu é que nem aqueles esquema de casta que existe na Índia, né? Que é um absurdo. A pessoa ela é condenada antes de nascer, que nem era na época da escravidão também, dos negros, onde a pessoa era condenada a ser escrava antes dela nascer, cara. Isso é um absurdo, né? Isso a humanidade cria regras, às vezes, totalmente erradas, né? Você não pode ser julgado antes de você nascer. Você já nasce com uma dívida. Já nasce com dívida. Isso é errado, né? Vamos voltar aqui ao texto. Ao longo de milênios, a civilização moderna foi construída sobre pilares de liberdade, responsabilidade, fé e meritocracia. A evolução social permitiu que o ser humano conquistasse os direitos, desenvolvesse uma economia próspera, fortalecesse a família e avançasse em áreas fundamentais como ciência, cultura e religião. Contudo, o avanço do comunismo coloca tudo isso em risco ao pregar uma falsa igualdade. O comunismo busca nivelar todos por baixo, eliminando as conquistas individuais, a criatividade e a diversidade. O resultado é uma sociedade estagnada onde o Estado se torna um monstro controlador, sufocando a individualidade e promovendo uma mediocridade coletiva. Eu já tinha lido essa parte, mas eu li de novo só para vocês entenderem o que eu falei fora o texto, né? Vocês viram como isso tem um fundamento aí no que eu disse, né? Essa ideologia não pretende apenas uma transformação superficial. Ela almeja uma revolução completa, onde o Estado é o único senhor e todos os valores tradicionais são destruídos. Países como Venezuela e Coreia do Norte são exemplos claros de como o comunismo destrói a dignidade humana, eliminando o direito ao trabalho livre, a expressão, a propriedade privada e até a própria vida. Até isso os caras fazem. Nesses lugares, a fome, a miséria e o medo são as únicas desigualdades reais alcançadas. O que vemos hoje é um retrocesso, uma regressão aos tempos em que o ser humano era apenas uma peça do mecanismo do Estado, sem identidade, sem voz e sem esperança. Vou fazer uma pausinha aqui de novo. Isso é engraçado, gente, que vocês têm que entender. O socialista, a pessoa que pensa no socialismo como uma alternativa viável, e o comunismo, bom, o ponto principal é o Estado grande, o Estado forte, né? E eles acham bonito isso, né? Tipo, o Estado vai me dar saúde, direito a ter um médico, né? Direito à saúde, direito a uma aposentadoria no futuro, direito a ter alguns benefícios que somente o Estado pode me dar, né? Esse é a desculpa do socialismo e comunismo. O Estado forte, ele vai me dar coisas, né? Vai me dar meus benefícios e a minha aposentadoria, né? Quando eu ficar velhinho, eu vou ter uma aposentadoria legal, porque o socialismo vai me dar, porra. Só que eles se esquecem que todo país que entra nessa tem um cara que é o Estado. Tem um Kim Jong-un, né? Tem um Fidel Castro, tem um Lula, né? Sempre tem um estúpido desse na base. E as pessoas acham lindo. O Estado é forte, olha que legal, meu país tem um Estado maravilhoso. Gente, a prova de que os países que dão certo é um Estado pequeno, cara. Os políticos nem recebem salário. O Estado é só para dar manutenção.
É como se fosse uma pessoa cuidando do interesse e traz a união das decisões, né? No caso do comunismo e do socialismo aplicado, como é o Kim Jong-un, ou como foi o Fidel, esses caras, eles são reis. É como se você estivesse elegendo um rei, que nunca mais vai sair de lá, os herdeiros dele vão ser reis também, e vocês, os seus operários deles. É isso. O comunismo e o socialismo aplicado hoje é isso. Transformar um ser comum num rei. E falem mal deles pra você ver. Eles te matam, te prendem, acabam com a sua vida, com a sua família. Porque você é contra o sistema deles. Cara, esse mundo não tem jeito não. E sabe o que é o mais engraçado? Muita gente acredita nisso, cara. Muita gente acha que essa é uma alternativa viável. É. Vamos lá. Um caminho de caos e tragédia para o mundo. O crescimento desse movimento comunista global não significa apenas uma mudança de governo ao sistema. Ele aponta para uma catástrofe social e humana de proporções inestimáveis. A aceitação passiva dessa ideologia, especialmente por jovens que desconhecem os horrores de regimes comunistas, é um convite ao caos. Caos. O comunismo promove a divisão e o ódio, colocando classes contra classes, nações contra nações e até famílias contra famílias. Ele destrói a unidade social e planta a discórdia em cada canto da sociedade, transformando amigos em inimigos e irmãos em traidores. Cara, o socialismo ele é terrível. Ele traz o pior que o ser humano pode ter. É uma coisa terrível. Tudo isso que eu acabei de falar aqui no texto não é teoria. Já foi mostrado que ele foi aplicado em vários lugares. É muito triste. Ao ceder ao discurso socialista, o mundo está sendo conduzido para um caminho de violência e tragédia. Em vez de promover a paz e o progresso, o comunismo se apoia na opressão, na perseguição e na censura. Novidade, né? Em toda parte onde o comunismo foi implementado, ele deixou um rastro de sangue, perseguição e mortes. Estamos à beira de uma ruptura total com valores e estruturas que sustentam a sociedade moderna. Essa ruptura não será suave. Ela trará consigo o caos econômico, o aumento do controle estatal e a perda de direitos fundamentais. Mas imagine um futuro onde cada palavra é monitorada, onde cada pensamento pode ser punido, onde a liberdade de expressão é um crime e onde o governo decide até mesmo os detalhes da vida pessoal. Esse é o verdadeiro paraíso comunista. Tipo, você, um peão deles. Gente, não é o Estado. Pensem nisso. Nunca é o Estado forte. É uma pessoa forte. O Estado vai estar forte para quê? Para quem? Você vai ter benefícios do quê? Além da opressão. Quem será o beneficiário de uma implantação socialista comunista? Quem? Quem vai colher os frutos? É isso. A ignorância fatal das massas que aceitam o comunismo. Reparem nesse texto. Um dos aspectos mais trágicos dessa ascensão do comunismo é a passividade da sociedade diante dele.
Muitos, desinformados e iludidos com uma visão simplista, aceitam as promessas vazias dessa ideologia, sem considerar as consequências. Essa ignorância não é acidental, ela é cultivada de forma estratégica nas escolas, nas universidades e na mídia. A juventude é ensinada a desprezar os valores que sustentam a civilização ocidental, como a liberdade e o mérito, e a ver o comunismo como uma utopia justa e igualitária. É bem igualitária. Esse é o maior erro da nossa geração. Acreditar nas promessas de uma ideologia que sempre se baseou no totalitarismo e na eliminação de opositores e no controle absoluto do Estado. Quem acredita no Estado é besta. A passividade das massas é fatal. Nunca aceitar. Ao aceitar silenciosamente a imposição de ideias socialistas e comunistas, a sociedade entrega voluntariamente sua liberdade. É um bando de gente falando assim, me prende, que eu quero viver atrás das grades da sociedade. Quando perceber o erro, pode ser tarde demais, é o que geralmente acontece. A história é clara sobre isso. Na União Soviética, na China, em Cuba, milhões de vidas foram sacrificadas em nome de uma igualdade que nunca se concretizou. O mesmo risco existe para todos os países onde hoje flertam com essa ideologia. Em breve, poderá não haver espaço para contestação, para protestos ou para divergências de ideias. Estaremos à mercê de um governo que tudo controla, sem possibilidade de recuo. Voltar atrás. Por exemplo, as coisas que o STF tem feito, né, as leis que eles estão impondo, enquanto vocês brasileiros estão aceitando essas coisas, voltar atrás é muito difícil, gente. Vocês não têm noção. É um degrau, eles estão numa escada acima, tá? E a população está numa escada abaixo. Vocês não vão conseguir subir novamente essa escada, esse degrauzinho que eles conseguiram. Como um exemplo, olha só o quanto é difícil corrigir um erro desses. A reeleição do Bolsonaro, por exemplo, né? O direito dele cassado. Tente voltar atrás com isso. É muito difícil, gente. É muito difícil lidar com isso. Quando a população aceita sem questionar, né, porque os deuses do Olimpo, da lei, falaram que é assim, sendo que todo brasileiro deveria saber a Constituição brasileira na ponta da língua. É a única forma de se salvar. Porque a lei, ela é escrita, ela foi escrita e ela exige uma coerência, né? Mas você tem que conhecer a lei, gente. Vocês não podem depender só do advogado. Tá bem, né? É um livro complexo. Mas você tem que ter, pelo menos, saber os seus direitos constitucionais, né? E não simplesmente confiar no que outros humanos, 11 humanos no caso do STF brasileiro, ditam como regra. Porque assim, está escrito lá assim, não pode fazer tal coisa. Eles falam assim, não, mas espera lá. Eu acho que... Aí fudeu, né? Aí, desculpem a palavra, mas é uma distorção, né? E a gente paga por isso. É complicado. Vamos continuar aqui. Como responder a essa ameaça existencial? Para impedir essa tragédia anunciada, é crucial que os cidadãos despertem para a realidade e percebam um perigo iminente. A primeira defesa contra o comunismo é o conhecimento. Acabei de falar aqui, pô. Precisamos relembrar e ensinar as verdadeiras histórias do comunismo.
com seus crimes, seu fracasso econômico e a miséria que sempre gerou. Não existe nenhum país que deu certo. Também precisamos fortalecer os valores fundamentais da sociedade, como a fé, a família e a liberdade. Gente, esses 3 pilares eles têm que ser defendidos a todo custo. Não importa. Nunca acreditem no Estado. Acreditem nas pessoas. O Estado que se dane. É as pessoas em primeiro lugar. O Estado é secundário. São leis para reger o Estado, para reger a sociedade. O Estado não pode estar acima das pessoas nunca, porque o Estado é só lei, tá? É só regimento. O Estado que está acima das pessoas, ele sempre vai ter alguém pisando nos outros, pá. Isso não pode acontecer. Tá bem, né? Você tem que defender o Estado perante uma invasão. Isso é outra coisa. Mas o Estado ser forte o suficiente para pisar em todos os seus habitantes, né, do país, para defender uma causa ideológica, condenar as pessoas a viverem na pobreza, porque meia dúzia vai ficar rica, né? Isso é muita ignorância da população em aceitar, né? Então, não aceitem, gente. Nós temos que lutar contra isso, pô. Isso não pode acontecer em lugar nenhum do mundo. É preciso lutar ativamente para preservar a liberdade de expressão, para garantir que todos possam expor ideias sem medo de censura e retaliação. O avanço comunista se alimenta do silêncio e da submissão intelectual. Só pode ser combatido com coragem e determinação, porque é muito difícil combater. Além disso, é necessário eleger líderes comprometidos com a defesa dos direitos individuais e da liberdade, que não se submetam a pressões ideológicas e que estejam dispostos a combater essa ideologia de frente. Gente, isso aqui é muito importante. Os políticos que vocês vão votar, que vocês vão eleger, eles não podem nem suspeitar. Vocês não podem. Se você suspeitar que o político tem um viés socialista e comunista, ele deve ser desprezado. Nunca elejam alguém que tem essa ideologia. Por quê? Vai dar nisso. Vai dar no ministro do Lula, que é um comunista declarado na Suprema Corte do país. Vocês acham que isso vai dar bem? Já deu ruim, né? Já deu ruim. Para tirar esse cara de lá agora, gente, é quase impossível, né? Vocês sabem como que é. E eles vão implementar. Eu já falei isso. Até 2026, nada me tira da mente que vão dar o golpe. E vocês aí vão estar todos sobre o jugo desses caras aí, né? Esqueçam direita. Eles vão ser bem radicais contra isso. Os caras de direita vão sofrer, já estão sofrendo, vão sofrer muito mais. Muito mais. O comunismo, disfarçado de promessas de igualdade e justiça, é uma ameaça real e mortal à nossa civilização. Ele já destruiu sociedades inteiras, arruinou economias e roubou a liberdade de milhões. Hoje, seu retorno representa um risco, o risco de uma ruptura total com tudo o que conhecemos como sociedade moderna. Se não nos opormos com firmeza, a humanidade pode estar se encaminhando para uma nova era de escuridão, onde a opressão e o medo substituem a liberdade e a dignidade. O futuro que queremos depende
de nossa disposição em enfrentar essa ideologia com a seriedade e a urgência que ela merece. Era isso que eu queria dizer, gente. Era isso, né? É gravíssimo isso que está acontecendo no Brasil, né? Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu ia falar sobre 3 temas, mas eu vou dividir em 3 vídeos, tá bem? Porque ficou meio longo e esse tema ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo e eu quis falar sobre isso. Essa eleição do Trump ela é muito importante para a população brasileira, né? Os outros temas que eu vou falar ainda hoje, então, são importantes tão quanto, mas a eleição do Trump ela é fundamental para todas as pessoas que estão lutando contra o socialismo e o comunismo. Porque o Trump ele é um espelho do que nós devemos focar, né? Ele é um espelho. Nós já tivemos isso na mão, tivemos um Bolsonaro, tivemos o nosso Trump, tivemos o nosso Milley e deixamos o Lula, o presidiário, voltar à cena do crime, como foi dito, né, pelo próprio vice dele, o Alckmin, disse isso. E o Lula tá lá, né, doente, bateu a cabeça, vai voltar para o hospital. O Lula tá fazendo as coisas que ele sempre quis fazer durante toda a infância dele e toda a vida dele. Ele tá com quase 80 anos e vai tentar assumir de vez o que ele sempre quis, implantar o comunismo no Brasil. E ele vai ser o grande líder. Felizmente para nós, ele tem poucos anos de vida e isso aí vai durar nada, né? Então, já daqui a pouco ele não está conseguindo mais nem falar nem andar, né? Então, graças a Deus, isso vai ser, se acontecer, vai durar pouco. Mas depois de implantado, gente, vocês não tem noção. Aí vai vir o Lulinha, aí vai vir um Boulos, aí vai vir a eleição do Dino. Não acaba nunca mais. É comunismo por 300 anos. E o Brasil vai sangrar até acabar. Bom, vou ficar por aqui. Então, deixa eu sair dessa tela, voltar para a minha tela principal. Tá aqui, né? Não se esqueçam, aqui no QR Code, tem aqui meus livros na minha página da Amazon. Entrem lá, dá aquela fuçada nos meus livros lá, escolhe o seu tema, abaixa o livro, que é um e-book, tá bem? Comprem lá, são livros baratos, a preço de banana. Tem vários temas e sobre vários assuntos, tá? Para quem não conhece ainda, tem aquela versão que eu falo da Kindle, que vem os tablets lá para vocês lerem os livros. Se você assinar a Kindle, você tem direito a ler qualquer livro que seja e-book que esteja na Amazon, que são milhares e milhões de livros, né, de todas as línguas e países. E além disso, vamos lá, tem aqui nessa parte aqui, tem aqui o meu X. Para quem quiser ler esses textos que eu estou falando hoje aqui, entra lá no meu X, está lá, esses textos já todos postados. Aqui do outro lado, ó, tá o meu PayPal, para quem quiser me ajudar com qualquer quantia de dinheiro via PayPal, porque eu não tenho Pix. Então me ajudem lá, gente, dá aquela colaborada para mim poder ficar mais tempo aqui fazendo vídeo para vocês. Adoraria viver só disso, né? Como eu sei que tem gente que faz isso, mas eu não posso por enquanto, né? Tem que escrever meus livros, tem que fazer outras coisas para eu conseguir me manter aqui bonito e lindo para vocês, tá bem? Mas se você puder colaborar comigo, gente, eu estou defendendo com unhas e dentes o que eu posso do Brasil. Sou muito criticado por não viver no Brasil. Uma escolha minha profissional de vir morar na Europa, em Portugal. Já vivo aqui há quase 20 anos. Gostava muito de estar no Brasil. Gostava muito de estar no Brasil agora. Mas, ao mesmo tempo, se eu estivesse no Brasil, eu não ia poder dizer metade do que eu disse nesse vídeo. E eu espero que vocês entendam isso. A mensagem, gente, para quem está no Brasil,
ela vai acabar morrendo. Vocês não vão poder dizer mais nada contra esses poderosos aí que querem o poder. Aproveitem enquanto nós brasileiros que estamos fora do país podemos dizer a vocês e vocês terem consciência do que está acontecendo, né? Então me ajudem, me patrocinem, né? Me ajudem que eu vou levar essa palavra a vocês o máximo que eu puder. Nós temos algumas pessoas fortes fora do país, né? Gosto muito do Constantino, do Figueiredo, da Juíza, Lins Grilo. Gosto do Alain. Gosto de outras pessoas que estão fora do país. Se bem que eles estão fora do país por motivos que eu não gostaria que eles estivessem. Mas estão, né? O meu motivo não tem relação com isso, que eu não sou conhecido, não sou uma pessoa que está sendo perseguida ainda, graças a Deus. Mas é muito grave o que aconteceu com eles, né? E ao mesmo tempo temos pessoas que estão jogando contra, né? Que é o Kim Paim. Eu espero que vocês tenham consciência de que ele está jogando numa estratégia estranha, no mínimo. Porque assim, gente, o Bolsonaro tem errado muito, né? O Tarcísio tem errado muito. E vocês têm que ter consciência disso. Não é porque é uma questão de eu sou bolsonarista. Eu também sou bolsonarista. Eu já briguei com muita gente por causa do Bolsonaro, pô. Eu tenho todo o direito de falar isso. O Bolsonaro tem errado. A postura dele recente, tá? Ele tá querendo negociar para ele voltar ao poder. Ele não vai voltar ao poder, gente. Esqueçam. Enquanto eles puderem, eles não vão deixar ele ser eleito. Não tenham consciência disso. Então, quando eu vejo algumas pessoas como o Kim Paim defendendo coisas bizarras só para puxar o saco do Bolsonaro e ele não vê o que está acontecendo, eu fico contra. Porque, desculpa lá, o Kim Paim, você deve estar ganhando uma grana para fazer isso, cara. Não é possível que você não tenha consciência do que está acontecendo, porra. Dá licença, né? Vai defender o Bolsonaro mesmo que o cara esteja errado? Não, 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 não. Um cara de direito honesto não tolera, pode ser quem for. Pode ser o Bolsonaro, pô. Errou, tem que pagar. Errou, a gente tem que corrigir. Tá, eu gosto muito do Bolsonaro, eu sei que ele é uma pessoa honesta, mas ele tá entrando numa enrascada, cara. Ele tá entrando numa enrascada e vocês têm que ajudar ele a sair dessa. Não adianta passar pano não, cara. E não é só para ele, pelos filhos também. E parece que o Carlos, que é um cara intelectualizado, né? Os outros filhos do Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio, não. Parece que tá todo mundo ali adormecido, cara. Não estão percebendo o que tá acontecendo. Vocês não estão percebendo, cara? Que vocês estão tentando viver numa ilusão? Né? O Brasil já é uma ditadura, pô. Vocês estão indo para um caminho de esses caras vão cair o caramba. Vão cair o caramba. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Vocês estão vivendo como se fosse possível, né? Como se o teatro da tesoura do passado, né? Entre o PSD e o PT fosse uma realidade atual. Mas não é, gente. Naquela época eles eram amiguinhos, né? Em busca de uma rivalidade falsa. Essa rivalidade não é igual a tá hoje, né? Vocês falarem que o Kassab é amiguinho do Bolsonaro e vai defender ele, vai libertar o Bolsonaro para ele ser reeleito, não vai funcionar. E outra, gente, o Kassab, ele e o pessoal do Centrão, eles também não têm muita noção do que vai acontecer em 2026. Eles acham que vão eleger o Tarcísio. Acham. Tomara que o Trump ganhe para brigar pelos brasileiros. Bom, vou ficar por aqui, gente. Falei demais, então tá aqui o meu QR Code, meu PayPal, tá aqui. Aqui o meu X, aqui em cima meu nome. Me procurem.
Fique com Deus, até a próxima. Até o próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu já faço outro vídeo, tá bem? Fui. Tchau.